Mas vejamos alguns exemplos de distribuições de probabilidade. A distribuição uniforme é aquela em que todos os valores da variável aleatória são igualmente prováveis. Por exemplo, a face do dado que nós vimos até agora, do dado equilibrado. A distribuição binomial é aquela em que os resultados da experiência que se realiza, e realiza-se um número fixo de vezes, já se sabem à partida, se podem classificar em duas categorias complementares, que normalmente se designam por sucesso e fracasso. Já vamos ver exemplos concretos. E a distribuição normal, que é aquela que apresenta a forma de um sino e é simétrica. Começando então por detalhar um pouco melhor a distribuição uniforme, que é a tal em que os valores da variável são igualmente prováveis. Ela pode ser discreta, como é o caso da tal face de um dado equilibrado que sai após o lançamento do mesmo, mas também pode ser contínua, como por exemplo as temperaturas de um processo de fabrico que é controlado para variar entre 0 e 5 graus centígrados. Mas podem assumir valores fracionários entre estes 0 e 5, portanto qualquer um dos valores é possível. Já a distribuição binomial, que através de um exemplo se vai perceber melhor. Imagine-se que em 10 cirurgias ao cérebro que se façam, nós queremos saber quantos pacientes é que sobrevivem um ano ou mais. Aqui, o número fixo de vezes que a experiência foi feita é n igual a 10. Foram 10 vezes. Os resultados possíveis são sobreviver um ano ou mais após a cirurgia, que pode ser considerado o sucesso, ou não sobreviver por mais de um ano após a cirurgia, que pode ser considerado o fracasso. E estes resultados são complementares. A distribuição binomial permite obter a probabilidade de x, P de x, que denota a probabilidade de obter exatamente x sucessos em n realizações da experiência. Daí que os valores possíveis da variável aleatória x vão desde nenhum sucesso, x é igual a 0, até obter sucessos em todas as realizações da experiência, que seria x igual a n. Pelo que a distribuição binomial é discreta. Os valores de x variam de inteiro em inteiro, começando no 0, 1, 2, até chegar a n. No exemplo dado, e sabendo, através do histórico de cirurgias já feitas, que um paciente tem 20% de probabilidade de sobreviver por mais de um ano à tal cirurgia ao cérebro, a distribuição binomial, com recurso a um computador, permitiria saber a probabilidade de 5 pacientes em 10 cirurgias sobreviverem por mais de um ano. Só a título de exemplo, podemos calcular isso no SPSS. Iríamos ao menu Transform, fazer uma computação e iríamos associar uma variável qualquer, por exemplo chamada teste. A expressão numérica, teríamos que recorrer aos grupos de funções que aqui aparecem e nós temos aqui as funções PDF, significa Probability Distribution Functions, as funções de distribuição de probabilidade. E aparece aqui uma série delas, incluindo a binomial. Como se vê aqui, é uma função que devolve um número e que retorna a probabilidade que o número de sucessos em n tentativas, que é o segundo argumento, com uma probabilidade prob, naquele caso seriam 20%, seja igual à quantidade. Vamos selecionar a função e a quantidade é que haja 5 pacientes em 10 tentativas de sobreviverem um ano ou mais à cirurgia, sabendo que a probabilidade da sobrevivência é de 20%, portanto 0,2. Se lançarmos este cálculo, ele diz-nos que é muito remota essa possibilidade, são apenas 0,03 ou 3%. Claro que se um paciente tem apenas 20% de probabilidade de sobreviver por mais de um ano, 5 pacientes em 10 é metade deles sobreviverem. Acaba por ser muito difícil que, com uma taxa de sucesso tão reduzida como um quinto, 20%, metade das pessoas sobrevivam mais de um ano a essas tais cirurgias. Mas isto foi apenas um exemplo para se perceber a aplicação que esta distribuição tem. Passando agora à distribuição normal, é aquela que apresenta a forma de um sino e é simétrica, como ilustra esta figura. Aqui temos a média μ, é a letra grega, da distribuição, que está ao centro, e a maior ocorrência desta curva é precisamente na posição da média. E o que esta figura nos mostra é que é maior a probabilidade de encontrar valores centrais da variável aleatória, portanto perto da tal média μ, do que a probabilidade de encontrar valores extremos que estejam afastados dessa tal média, ou seja, nas caudas, num lado ou no outro, da distribuição. Por exemplo, é mais provável encontrar pessoas com uma altura média do que muito altas ou muito baixas. É mais provável encontrar pessoas com um peso médio do que muito gordas, que seria aqui, ou muito magras, que seria aqui. Aqui dá-nos a probabilidade, portanto, o número de ocorrências, e aqui dá-nos a respectiva quantidade da variável, se for peso quilogramas, se for altura metros, o que quer que seja. Esta distribuição é contínua porque os valores da variável aleatória podem assumir uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, para a altura eu posso referir 1,7 metros, 1,71 metros, 1,715 metros e assim sucessivamente. E existem outros valores possíveis além de 1,7. A distribuição normal é das distribuições de probabilidade mais importantes porque ocorre com grande frequência,
tanto nos fenómenos naturais como sociais. Por exemplo, os QIs, quocientes de inteligência de pessoas, outro exemplo, os níveis de colesterol, outro ainda, a duração da gravidez, todos eles obedecem à distribuição normal, o que nos permite prever esses fenómenos com base em informação incompleta, ou seja, fazer inferências da amostra para a população ou verificar se uma amostra em particular é coerente com a população. Por exemplo, sabendo que o peso dos bebés de 1 ano tem distribuição normal, com média de 10 kg e desvio padrão de 1 kg, imaginem que já tinha sido estudada, um bebê que ao fim de 1 ano só pese 8 kg é muito raro, pois tem menos de 2,5% de probabilidade de acontecer na população em causa. Ou seja, algo tem que ser feito para combater o déficit desse bebê. Não é normal um peso tão reduzido. Se nós não soubéssemos que a distribuição dos pesos dos bebés era normal, o valor de 8 kg seria mais um, como outro qualquer, e não um valor que é efetivamente muito raro e por isso perigoso para a saúde desse bebê. Para terminar esta introdução à inferência estatística, vamos ver as duas grandes propriedades que as distribuições de probabilidade têm. Elas são semelhantes, mas enunciam-se de forma diferente consoante a distribuição seja discreta ou contínua. Já agora, convém distinguir que o gráfico de uma distribuição discreta de probabilidades se chama histograma de probabilidade, como é o caso deste que aqui está, enquanto o gráfico de uma distribuição contínua de probabilidade se chama curva de densidade, como é o caso desta que aqui está. E as condições são as seguintes. Se a distribuição for discreta, a soma de todas as probabilidades dos seus valores possíveis, que no caso deste histograma que aqui está eram 6, de 1 até 6, tem que ser igual a 1. E x assume todos os valores possíveis daquela distribuição. Portanto, realmente aqui, 1/6, se for somado 6 vezes, ou se for multiplicado por 6, dá o 6 sobre 6, ou seja, igual a 1. A segunda é que, para todo o x, a probabilidade desse valor de x está sempre entre 0 e 1. Nunca pode ultrapassar 1, nem ser negativa, que é o caso aqui. Neste caso seria igual a 1/6, que está entre 0 e 1. Isso mesmo se enuncia também para as distribuições contínuas sobre esta forma. A área total sobre a curva deve ser 1, portanto a área de baixo desta curva em forma de sino totaliza a probabilidade de 1, que seria semelhante a esta aqui para as discretas. E todos e cada um dos pontos desta curva, qualquer um destes pontos aqui do eixo do x, tem que ter uma altura superior a 0. Mesmo aqui que parece que toca o eixo do x, não. Há uma infinidade de valores até desaparecer no infinito. Estas duas propriedades são muito úteis na determinação das probabilidades de ocorrência de determinados valores da variável aleatória em questão. Por exemplo, o peso dos bebés, como nós vimos há bocadinho. Ou seja, com base nas áreas da curva que esses valores ocupam, nós vamos poder determinar qual é a probabilidade deles acontecerem, como se verá em futuros screencasts.